O que é memória? É a imagem viva de tempos passados e presentes. Os bens que constituem os elementos formadores do patrimônio são ícones repositores da história que permitem que o passado interaja com o presente, Transmitindo conhecimento e formando a identidade de um povo. Patrimônio é um bem material ou imaterial, natural ou construído, que uma pessoa ou um povo possui. Patrimônio cultural é o conjunto de bens de natureza material e imaterial que guarda em si referências, identidade, ação e memória dos diferentes grupos sociais. Vamos falar de um patrimônio cultural, a Casa Martim Afonso. Atualmente, a Casa Martim Afonso é coordenada pelo historiador Marcos Braga. A Casa Martim Afonso é um equipamento da Secretaria de Cultura da cidade de São Vicente. Ela recebe esse nome em homenagem ao fundador da cidade, Martim Afonso de Souza, que aqui esteve em 1532 fundando a primeira vila oficial do Brasil. O local dela, ela está na Praça 22 de Janeiro, uma das principais praças da cidade, que também recebe o nome pela data da fundação da cidade, da vila. Essa praça tem, além do monumento ao quarto centenário do descobrimento do Brasil, que foi inaugurado em 1900, ela foi também chamada Praça 13 de Maio, depois Praça 22 de Janeiro. A edificação onde se encontra a Casa Martim Afonso é uma casa do final do século XIX, construída em 1895 pelo Barão de Piracicaba, segundo Barão de Piracicaba. E era uma casa bem grande, como hoje em dia poucas casas dessas a gente ainda tem na cidade, nesse período áureo do café, final do 19 e início do 20. Ela era uma casa bem extensa, hoje a casa é um terço mais ou menos do que era a casa original. E essa casa, depois, o barão falece 3 anos após construir a casa, e essa casa depois a família vai perdendo poder econômico, essa casa vai sendo entrando em decadência, ela vira pensão, vira restaurante árabe, e na década de 1990, mais ou menos, ela estava totalmente em ruínas. Tá? É quando o poder público, próximo das comemorações dos 500 anos do Brasil, resolve entrar em acordo com os proprietários, que também estavam comprando terreno para construir um prédio maior, e ali instalar um equipamento cultural para a cidade, voltado a exposições e a questão da pesquisa histórica. Então ela foi inaugurada em 2000 com esta proposta, né? A casa inicialmente começa com uma exposição de Benedito Calixto, com os quadros do Calixto pertencentes à Prefeitura de São Vicente. Depois ela passa, depois de 2 anos, ao Museu Jobas, que era um museu de História Natural, e mais ou menos em 2005 ela vai passar por uma mudança de proposta, com exposições temporárias, né? Na parte inferior da casa ela vai ser inaugurado o Centro de Documentação e Memória da cidade, né? Onde nós temos documentos, fotografias antigas, uma área aberta à pesquisa, e tem todo um trabalho com alunos, e com alunos de todos os níveis, desde do básico até o universitário, pós-graduados, pessoas do exterior. É um trabalho. A Casa Martim Afonso recebe mais ou menos 1000 pessoas mês, uma média de 100, 150 pesquisadores também ao mês. Muitas das vezes também não registram essa pesquisa.
E entre as exposições de 2005 para cá foram 17 exposições. A primeira foi uma exposição chamada São Vicente em Versos e Cores, que era quadros do Carlos Fabra, um pintor que pintou São Vicente, que faleceu em 2004, pesquisador, e poemas de Aguinaldo Hélio. Depois veio a história dos trajes de banho, Navegar é Preciso, sobre a imigração japonesa, ou seja, sempre tendo a história como um foco principal da casa. A Casa Martim Afonso, na verdade, ela se divide em dois equipamentos, ou seja, em dois bens que são patrimônio da cidade. Um é a própria Casa Martim Afonso, que é essa parte da frente, que é a edificação do final do século XIX, que eu falei, que mais ou menos é um terço da edificação original. E na parte do fundo tem uma parede que é considerada a primeira parede de alvenaria do Brasil. Vale a pena se falar um pouquinho sobre essa questão da parede, que também faz parte do projeto da Casa Martim Afonso. É importante a gente falar um pouquinho dessa parede, porque realmente ela tem uma importância não só local, mas provavelmente nacional, que é a história de uma casa de pedra anterior até a Martim Afonso de Souza. É importante a gente saber que a vila é fundada pelo Martim Afonso, mas a povoação São Vicente, ela já tinha sido criada por um grupo de degredados, que eram aquelas pessoas que cumpriam pena nos lugares como o Brasil, como parte da África, e um grupo de degredados desse veio para Cananéia e depois se instalou em São Vicente, próximo a 1510. E eles eram comandados por um chamado bacharel. O nome dele existem controvérsias, mas o mais possível que seria Mestre Cosme Fernandes Pessoa, um judeu degredado que deve ter chegado aqui com 20 e poucos anos. Então, quando Martim Afonso vai chegar em 1572, ele vai ter praticamente 50 e poucos anos de idade. Nós sabemos dessa povoação do bacharel por causa de alguns textos. E dois deles, um deles de 1527, que fala de uma povoação, e o segundo, de 1530, de um navegador espanhol, que fala assim: tem os portugueses uma povoação de 10 ou 12 casas, uma feita de pedra, com uma torre e seus telhados para a proteção aos ataques dos índios. Daí surge a história da Casa de Pedra, uma fortificação. Essa Casa de Pedra ela some um pouco da história, mas na primeira planta de arruamento de São Vicente, que é uma planta, essas plantas urbanas, é uma planta feita por um litógrafo, feito por um desenhista chamado Jules Martin, um francês, fotógrafo. E o Jules Martin, ele foi a pessoa que fez o primeiro projeto do viaduto do Chá em São Paulo. Ele tem uma planta muito bonita de São Paulo, mais ou menos de 1870 e pouco. E nessa época ele faz também uma planta de Santos. E ele tinha mania de colocar todas as edificações que ele achava bonita, ele desenhava na planta. Desenhava a fachada e tal. Então e num ponto dessa planta de Santos, ele faz também a de São Vicente. E ele destaca 3 edificações, né? A Matriz, a Estação do Bonde e uma casa antiga, edificação antiga. Essa planta é de 1878. Essa edificação antiga é uma casa de pedra que está justamente onde está a parede de pedra hoje. Essa mesma edificação desenhada pelo Jules Martin, ela é fotografada em 1878. Então, nós temos essa foto que mostra, até tem uma criança na foto, uma foto bem interessante. O Benedito Calixto, pintor famoso, que falece em 1927, pinta 2 quadros através dessa mesma foto, sempre Casa do Templo de Martim Afonso, edificação onde se instalou Martim Afonso. Essa casa, infelizmente, ela é demolida em 1880, mais ou menos. Se constrói uma casa de 2 pavimentos. Tá? Essa casa de 2 pavimentos na rua Martim Afonso foi visitada por Dom Pedro II quando esteve em São Vicente, que ele queria saber onde era o local da casa do fundador da vila, então ele foi lá ver esse local. Infelizmente também, essa casa é demolida em 1976, ou seja, há 33 anos atrás, e até hoje lá se encontra um estacionamento. Tá? Essa parede ela é feita ela é chamada alvenaria de pedra. Ela é feita com pedra, cal de sambaqui, óleo de baleia, óleo de peixe e barro. É interessante a gente falar do cal de sambaqui, porque esses chamados, o sambaqui
vem dos homens dos sambaquis, que eram pré-índios. Então, habitantes que moraram nessa região de 1000 a 8000 anos antes dos índios estarem aqui. Tá? E os portugueses sabiam desse tipo de... Então, eles comiam conchas, comiam mariscos, viviam dessa parte de colher conchas de mariscos, e o que sobrava, eles faziam grandes montes de conchas, que em alguns lugares chegam a ter 30 metros de altura. No meio dessas conchas, eles enterravam as pessoas, viviam praticamente em volta, em cima desse espaço. Tá? Os portugueses sabiam, porque isso existe em vários lugares, não só no Brasil, na África, em vários lugares, eles sabiam que esses eram verdadeiras aglomerados de conchas, viravam cal, eles moíam e faziam o cal para fazer parede. Por isso a gente chama parede com cal de sambaqui. Essa parede está lá na Casa Martim Afonso e ela também é um patrimônio arqueológico. E foi feita uma datação pela USP em 1997 que ela teria mais ou menos 400 e poucos anos. Tá? Hoje, a Casa Martim Afonso está revendo e refazendo essa pesquisa arqueológica na parte inferior da casa, com o arqueólogo Manuel Gonzalez, da USP, e nós estamos no começo de um projeto ainda de avaliação da parede e já apareceu coisas muito interessantes, não só de sambaqui, como ocupação indígena, como ocupação europeia. Então logo logo isso também vai estar a público. A Casa Martim Afonso, além desses dois equipamentos, ela tem uma série de projetos de resgate fotográfico da cidade. Nós temos mais de 400 fotos antigas da cidade, todas digitalizadas e à disposição dos pesquisadores. Né? Documentos, plantas antigas da cidade, a gente também tem no nosso acervo. Estamos num projeto de história oral, aquela história que você fala com as pessoas e vai, as pessoas mais antigas, mais importantes da história, a gente está resgatando essa história através da história oral. Né? Então a Casa Martim Afonso é um equipamento que hoje tem uma função importante para a cidade. Por quê? Porque ele serve não só de um equipamento turístico, como um equipamento de pesquisa para São Vicente e toda a região. E também a gente pode até dizer que hoje ela é uma referência também de pesquisadores a nível nacional. Né? A Casa Martim Afonso funciona, como eu falei, na Praça 22 de Janeiro, número 469. O horário de funcionamento da casa é de terça a domingo para as exposições, das 10 às 18 horas. O Centro de Documentação e Memória de São Vicente, CEDOM SV, funciona também na casa. Ele funciona de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Tá? A entrada é gratuita, não se cobra nada de entrada, e nós estamos lá à disposição dos visitantes e pesquisadores. O que é a Casa Martim Afonso? Sua função. Quais os trabalhos ali realizados? Qual é a importância para a cidade e região? Quem foi Martim Afonso de Souza? Quem foi Ana Pimentel? O fundador da Vila de São Vicente, Martim Afonso de Souza, ele era de linhagem nobre. É interessante a gente destacar que ele nasceu justamente em 1500. Ele é um homem já do primeiro ano do século XVI. E quando ele vem para São Vicente, ele tem praticamente 31 anos para 32 anos. Né? Por que ele foi escolhido? O Martim Afonso de Souza, ele era amigo pessoal do rei Dom João III, da época de infância do rei Dom João III. E o Martim Afonso de Souza participou, e quando falece o rei anterior e o Dom João III sobe ao trono, ele chama o Martim Afonso para alguns projetos importantes. E um deles foi essa questão dessa expedição de 1532, de 31-32. É bom a gente entender que o Brasil ele é descoberto em 1500, mas de 1500 a 1530 é o momento chamado de décadas esquecidas, porque Portugal não tinha um interesse direto aqui na região do Brasil, porque ele estava voltado todo para a questão da Índia, onde tinha as especiarias, a questão da própria África, que eram muito mais perto, era muito mais fácil. Mas, a partir de 1520 e pouco, as notícias que chegavam daqui eram que a litoral estava extremamente vulnerável, que estava sendo
devastado para a retirada de pau-brasil, principalmente por franceses e espanhóis, e que em alguns pontos estavam sendo cobiçados pela própria Espanha. Então, em 1531, o rei Dom João III chama uma pessoa de confiança dele e lhe incumbe de vir com a segunda mais importante esquadra que vem para o nosso litoral. A primeira foi de Cabral, que na verdade ia para as Índias, né? Por isso ela tinha 13 embarcações. A Dom Martim Afonso era a segunda mais importante, ela teve 5 embarcações, 2 naus, que eram barcos maiores e barcos de carga, 2 caravelas, barcos menores e mais rápidos, de você chegava mais fácil, e um galeão, que é um barco de guerra. 400 homens nessa expedição. E ele vem com 3 propósitos. Primeiro, resolver essa questão de invasão do litoral. Segundo, procurar os reinos, o reino de ouro e prata, que se dizia que ficava aqui na região da América do Sul. E a terceira, instalar alguns pontos fixos para a futura colonização. Né? Martim Afonso chega em 1531 mais ou menos no litoral, tenta achar um caminho para essas minas de ouro e prata, que hoje a gente sabe que era no Peru, e ele tenta isso pelo sul do Brasil. Por uma série de questões, entre eles até um naufrágio, que ele, por ser um bom nadador, se salva quando ele estava próximo a Santa Catarina, e nesse momento ele resolve se instalar no lugar mais organizado do litoral, que era a povoação do Bacharel e que era São Vicente. Então ele vem para cá, em 22 de janeiro ele funda a primeira vila. E Martim Afonso de Souza fica 1 ano e meio em São Vicente, até maio de 33. Nesse período ele faz uma série de coisas importantes. Ele instala a primeira Câmara, ele ergue a primeira igreja, né? A primeira Câmara tem a sua eleição em 1532, a própria primeira igreja, o Pelourinho. Ele chega a seguir João Ramalho e vai com João Ramalho até onde hoje é a cidade de São Paulo. Ele cria e inicia um processo de cana-de-açúcar, criando o engenho do governador, depois o engenho dos Erasmos, que as ruínas até hoje se encontram aqui na região, né? E realmente ele faz uma série e começa a distribuir essa ocupação em toda a ilha de São Vicente. Então, onde hoje é o centro de Santos, lá ele começa a instalar também equipamentos, né? Só que Martim Afonso, depois de 1 ano e meio, ele retorna a Portugal, né? Retorna a Portugal, deixando aqui o Brás Cubas, que depois vai fundar Santos, vários dos seus comandados que já estão instalados aqui, e depois vão criar fazendas, vão criar mais engenhos, etc. Martim Afonso vai para Portugal, e lá ele é incumbido a ir para as Índias, para ser governador-geral das Índias. O Martim Afonso, ele era casado com Ana Pimentel, que é também de linhagem nobre, e a Ana Pimentel, ele casa em 1527 com a Ana Pimentel, e quando ele vai para as Índias, a Ana Pimentel, que era uma mulher, segundo os relatos, uma mulher que naquela época sabia ler e sabia escrever, era uma mulher que tinha uma visão mais ampla do que as mulheres da época, até por sua formação, por ser ligada até a depois rainha da Espanha, mas de qualquer maneira ela tinha toda essa visão, e quando Martim Afonso vai para as Índias, ela passa a gerenciar a costa do Brasil, ou seja, a capitania do Brasil, e todas as coisas que vinham para cá, e ela é responsável por uma série de coisas, como a vinda do gado, e outras, primeiras cabeças de gado para o Brasil, a distribuição de terras, o próprio Brás Cubas, a retirada da proibição da subida da serra, que estava para onde hoje é São Paulo, ou seja, ela tem toda uma atuação importante dentro não só da história da vila de São Vicente, como depois de toda a capitania. Isso também ela também ajudou muito nesse processo de depois ocupação de todo o território brasileiro pelo litoral. Venham!
A terra de teatro. Você conhece história? Sim, eu estou levantando com fogo. Eu mesmo disse que eu não sabia história. Como nós somos nós nessa aventura? Quem é seu? E você? Um monstro covarde de seis mais que criada, verdade. O que é isso, seu nome? Não sinta. Vossa Majestade, Dom Manuel, me deu uma ordem. Por favor, me acompanhe. Ah, filho de... Adeus! E você vai para morrer na ponta de minha espada. Eu, Marcinha Afonso de Souza, capitão dessa esquadra, lutarei até a morte para defender os tesouros de meu rei. Terei uma nau, 2 caravelas e 2 galeões, tripulados por 400 homens. Estarei no comando da maior expedição que já foi para aquelas terras. Se morremos agora, pouca glória teremos. Mas se passarmos por esse mesmo fogo de treva, teremos muitas histórias para contar e seremos lembrados de gerações futuras. Nós temos certeza de brincadeira, vamos parar. Eu estou gostando, é muito bom sentir ser herói do mar. E não vamos! Você, Martim, pensou em algum momento antes de tomar essa decisão? Nunca deixei de pensar em ti e nossos filhos, Ana. Não parece. Olha essa felicidade. Comporta-se como homem solteiro. Eu estarei defendendo os interesses de nosso rei. Isso não lhe serve como orgulho? Abre o olho, Martim. Isso é uma coisa de dor caída para o nosso rei. Você sabe muito bem como é que seu primo nos opõe das lábias de nação de Dom João. E sei que é um jeito de passar do rei e de Portugal. Mas esse sempre foi meu sonho, Ana. Lutar defendendo os interesses da coroa real. Agora tem essa chance, meu bem. Martim, sou muito perigosa para o fé desconhecida. Não vai nela, ser constante. Eu imploro, não vai essa expedição. Ana, em todo este mundo, não há nada mais importante para mim que você e os nossos filhos. Jamais enterrarei meus sonhos longe de vocês. Esses 3 anos que estiver longe, vou procurar seus olhos em tudo que vir. Tudo que tocar, lembrarei de ti e dos nossos filhos. Mara, pode nos separar de corpo, jamais de alma. Como sabem que o papai vai partir? Ele estava segurando atrás da porta, certo? Como castigo, copiarão o Velho Testamento 10 vezes até o fim dessa noite. Pode contar com o meu apoio, mas com uma condição. Que condição, Ana? Que ele não aconteça. Mamãe!
mesmo. 20 de fevereiro de 1538, entregue ao Senhor Deus vós o moral que lhe concede a capitania de São Tomé, e eu, pessoalmente, entrego ao Senhor Brás Cubas a nova Senhoria de Derivativa. E o senhor padre Gonçalo Monteiro pode chegar às mãos de Estevão da Costa os documentos que lhe dão poderes da seguinte terra de Guaxê, onde fica o povo carnal, de toda a ilha de São Vicente. Capitão-mor da capitania da Vila de São Vicente, por nomeação de Dom João III. É ele, o primeiro feitor da Fazenda Real. 1º de setembro de 1539. E o senhor capitão-mor Antônio de Oliveira faça chegar às mãos de Estevão da Costa os documentos que lhe dão poder sobre a seguinte terra de Boité. 1540. Autorizo Brás Cubas a proferir oficialmente o Porto de São Vicente para enviá-lo-se em Papacu e que ocupe, se necessário pela força, a terra de Surubatuba e Ilha Pequena. Este ato que funcionou como água livre, onde originou-se a cidade de Santos. 1542. Eu, Ana Pimentel, do meu capitão morto, Salto Aguiar, o Céu, junto às igrejas de Nossa Senhora da Praia e de Santo Antônio. A igreja de Nossa Senhora da Praia foi erguida, onde hoje cuida a igreja matriz São Vicente de Março, 11 de fevereiro de 1544. Eu, Ana Pimentel, revogo a proibição do comércio entre o município litoral e o município rural. Deste alvará será levado de Lisboa para o Brasil pelo senhor Antônio Teixeira para que seja apresentado na Câmara de São Vicente em 3 de maio deste mesmo ano. 16 de novembro, eu, Ana Pimentel, pelos poderes que me foram conferidos, no meio de um Brás Cubas, capitão-mor da capitania de São Vicente, mulher, mãe de oratária, constituiu a primeira família que administrou